Imagine isso. Você acorda no meio de uma tempestade urbana, sirenes ecoando, telas piscando com notícias de caos global, mercados desmoronando, relacionamentos fragmentados, uma pandemia de ansiedade que se alastra como fumaça. Seu coração acelera, mas em vez de pânico, uma calmaria estranha o invade, como se uma voz antiga sussurrasse que o controle está não no mundo exterior, mas dentro de você. E aqui reside o paradoxo que desafia tudo o que você sabe. Em tempos caóticos, onde o mundo parece um vórtice incontrolável, por que o autodesenvolvimento estoico, essa filosofia antiga de Marco Aurélio e Sêneca, que prega aceitação e resiliência, surge não como fraqueza, mas como a arma mais poderosa para navegar o furacão? Sinta o peso dessa tensão existencial apertando seu peito. Você corre atrás de soluções externas, apps de produtividade, gurus de sucesso, distrações digitais, mas o caos só se intensifica, deixando um vazio que grita por algo mais profundo. Imagine caminhar por ruas lotadas, onde todos se agarram a ilusões de controle, enquanto você sente o puxão interno. E se o estoicismo, que ensina a distinguir o que depende de você do que não, fosse o antídoto para essa loucura moderna? Porque, em uma era de avanços tecnológicos que prometem estabilidade, nos sentimos mais vulneráveis do que nunca, como se o caos fosse um espelho de nossas fraquezas não enfrentadas? Perguntas retóricas começam a ecoar na sua mente, inquietantes e sem resposta fácil. Será que o autodesenvolvimento estoico é uma relíquia obsoleta ou o caminho para transformar o caos em combustível para crescimento? Por que resistimos à ideia de aceitar o incontrolável, preferindo lutar contra ventos que nos quebram, quando Sêneca nos lembra que a serenidade vem de alinhar a vontade com a natureza? E se o verdadeiro caos não estiver no mundo lá fora, mas na nossa incapacidade de cultivar virtudes internas em meio ao turbilhão? Você sente um arrepio. Em tempos onde tudo muda em um instante, empregos perdidos, certezas abaladas, o estoicismo oferece uma âncora, mas exige que você confronte o paradoxo de ganhar força através da rendição. E se o horror real não for o caos em si, mas nossa relutância em usá-lo para forjar um eu mais resiliente? Imagine-se à beira de um precipício, o vento do caos uivando, mas uma tranquilidade estoica emergindo do fundo do seu ser. Essas indagações não oferecem conforto imediato. Elas cutucam feridas, forçando uma introspecção que questiona sua própria resiliência. Mas antes de mergulharmos nas raízes ocultas desse dilema, nas forças psicológicas e filosóficas que tornam o autodesenvolvimento estoico em tempos caóticos essencial, permita que essa inquietude se instale, como uma semente no solo agitado, pronta para brotar em revelações que podem redefinir sua jornada. O que te mantém à deriva nesse mar de caos, como se uma corrente invisível te puxasse para longe da calma que anseia? Você sente isso como um peso silencioso na alma, uma força psicológica enraizada em filosofia, psicologia e pressões sociais, que tornam o autodesenvolvimento estoico não apenas um desafio, mas uma necessidade urgente em tempos caóticos. Vamos descer a esse abismo oculto, onde as lições de Marco Aurélio se entrelaçam com os insights de Daniel Kahneman e Sêneca, revelando por que a resistência à resiliência estoica pode ser o verdadeiro obstáculo ao seu crescimento. Pense nisso. Kahneman, com sua análise de vieses cognitivos, mostra que a mente humana é viciada em evitar o desconforto. O viés de negação faz você rejeitar a aceitação estoica, preferindo ilusões de controle, enquanto o viés de ancoragem o prende a expectativas irrealistas que colapsam no caos. Marco Aurélio, em suas meditações, via o controle interno como a única fortaleza. Mas e se essa visão colidir com a cultura moderna, que exalta a ação frenética como virtude, ignorando a sabedoria de Sêneca ao transformar adversidades em lições? O conflito interno surge. Você busca paz, mas resiste à disciplina estoica que a oferece.
Psicologicamente, essa força oculta afeta você profundamente. Emocionalmente, o caos ativa respostas de estresse crônico, como Joseph Murphy sugeria ao descrever o subconsciente reagindo a pressões externas. Mas a falta de prática estoica amplifica a ansiedade, fragmentando sua identidade. Socialmente, a obsessão por sucesso rápido, como Napoleon Hill pregava, cria uma pressão para vencer o caos, enquanto Machado de Assis, com seu olhar irônico, retratava como essa busca cega leva à ilusão. Tomás de Aquino adiciona peso. A virtude exige alinhamento com a razão, mas o mundo caótico distrai você dessa busca. Esse veneno oculto molda comportamento, emoções e autopercepção. Você reage impulsivamente, evitando a introspecção que James Allen via como base para o caráter, e se perde em distrações que mascaram a fragilidade interior. E se as consequências forem mais sombrias, erudindo sua capacidade de encontrar significado em meio ao turbilhão? Sinta o peso disso. Sem o estoicismo, o caos não apenas te consome, mas redefine quem você é. Segure essa tensão. Ela está prestes a revelar impactos que podem mudar tudo o que você pensava sobre si mesmo. E agora, sinta essa tensão se transformar em uma sombra que se alastra além de você, moldando realidades pessoais e sociais com uma força silenciosa que você mal percebe, mas que ecoa como um aviso inevitável. Você acorda em um mundo onde o caos não é apenas externo. Notificações incessantes, incertezas econômicas, laços sociais frágeis, mas uma erosão interna, onde a ausência de autodesenvolvimento estoico deixa você à mercê das ondas, sem âncora. Esse vazio não surge do nada. Ele é alimentado por vieses cognitivos, insights neurológicos e condicionamento cultural que transformam o caos em uma armadilha que devora a sua essência, tornando urgente a busca por resiliência. Pessoalmente, o impacto é profundo. O viés de disponibilidade, como Kahneman explica, faz você superestimar ameaças caóticas, ativando respostas de estresse crônico que o rewiring o cérebro. A amígdala hiperativa, o córtex pré-frontal enfraquecido, levando à exaustão emocional. Neurologicamente, sem práticas estoicas, o caos amplifica a ansiedade, reduzindo a capacidade de foco racional, como se sua mente fosse um navio sem leme. Você já notou esta fragmentação, onde dias caóticos roubam sua identidade, deixando um eu reativo em vez de reflexivo? É o preço oculto que Marco Aurélio combatia ao manter serenidade em guerras e intrigas. Socialmente, as ramificações são ainda mais insidiosas. Condicionamento cultural, impulsionado por narrativas de sucesso instantâneo, como Napoleon Hill promovia, normaliza a reação impulsiva ao caos, criando sociedades fragmentadas onde a empatia atrofia. Insights neurológicos mostram que a exposição coletiva a turbulências ativa circuitos de medo compartilhado, aumentando polarização e isolamento. Um legado que Sêneca lamentaria, vendo a virtude como antídoto ao declínio. O viés de conformidade amplifica isso. Você se adapta ao pânico coletivo, sacrificando o crescimento por sobrevivência superficial, resultando em comunidades voláteis onde o potencial humano é desperdiçado. Mas o que torna isso urgente é a invisibilidade. Essas consequências se camuflam como normalidade. Culturalmente, a glorificação da multitarefa ofusca o dano, enquanto neurologicamente, a dopamina reduzida após crises cria loops de distração, evitando a introspecção estoica. Você já se perguntou por que, apesar de conexões digitais, a solidão explode? É porque o caos não processado cria vazios existenciais, onde ações se tornam mecânicas e sociedades se desintegram em bolhas de ilusão. Sinta a urgência crescendo como uma tempestade. Se não escapar desta armadilha, o que restará? Um eu esgotado, relações superficiais e um mundo que prioriza reação sobre reflexão. Mas há um caminho para a rebelião, uma virada que pode romper essas correntes. Segure essa possibilidade, pois ela está prestes a se revelar em poder transformador. E agora,
Segure essa possibilidade como uma âncora em meio à tormenta, porque a rebelião contra o caos não é uma luta vã, mas uma mudança radical de perspectiva que desafia o que você pensava ser inevitável, ver o turbilhão não como inimigo, mas como mestre para o autodesenvolvimento estoico. Imagine isso. Em vez de se debater contra as ondas, você as cavalga com a serenidade de um estoico, adotando soluções contraintuitivas que transformam o caos em combustível para uma resiliência inabalável. Aqui está o segredo revolucionário. O autodesenvolvimento estoico não ignora o caos, ele o abraça, reconquistando o controle interno para construir uma mente que floresce onde outros quebram. Comece por inverter o paradigma. Em vez de resistir ao incontrolável, aceite-o com curiosidade, como Marco Aurélio fazia ao refletir diariamente sobre o impermanente, distinguindo o que depende de você, ações, atitudes, do resto. Pergunte-se: isso fortalece minha virtude ou me escraviza? Essa mudança de mentalidade, inspirada em Sêneca, que via o caos como teste para a sabedoria, liberta você do viés de reatividade, permitindo que veja turbulências como oportunidades de prática. Daniel Kahneman reforçaria isso. Desafie o viés de disponibilidade que amplifica medos, focando em respostas racionais para rewiring sua mente. Pense nos exemplos históricos que iluminam esse caminho. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, usou o caos de sua condição para cultivar liberdade interna, provando que o estoicismo transcende circunstâncias. Napoleão Hill, apesar de focar em ambição, reconhecia que a mente mestra resiste às adversidades através de persistência disciplinada. O caos testa, mas o estoico prevalece. Machado de Assis, navegando turbulências sociais no Brasil imperial, canalizou o caos em sátira profunda, mostrando que a reflexão estoica transforma a dor em insight. Tomás de Aquino adiciona camadas. Integre a razão estoica com a graça divina, usando o caos para alinhar ações com virtude eterna. Para retomar o controle, construa uma nova forma de pensar passo a passo. Primeiro, pratique a dicotomia do controle. Categorize o caos em meu, pensamentos, respostas, e não meu, eventos externos, como Joseph Murphy sugeria ao reprogramar o subconsciente para foco positivo. Segundo, adote meditações diárias contraintuitivas. Reflita sobre a morte ou perda para valorizar o presente, fortalecendo resiliência, como James Allen descrevia ao ligar pensamentos serenos a caráter inabalável. Terceiro, cultive virtudes no fogo. Use o caos para exercitar coragem, temperança e justiça, transformando turbulências em academia da alma. Quarto, crie rotinas estoicas. Inicie dias com premeditação de males, quebrando o ciclo cultural de distração, e termine com revisão, como Maquiavel adaptaria para a estratégia interna. Sinta o poder emergir como uma calmaria no centro da tempestade. Você não é vítima do caos, você o transcende, emergindo com uma identidade forjada em fogo estoico. Essas soluções desafiam o frenesi moderno, provando que o autodesenvolvimento floresce no caos. Mas e se essa rebelião revelar uma verdade ainda mais profunda, uma realização que redefina sua existência? Aguente firme, ela está prestes a se desdobrar em clareza transformadora. E agora, deixe essa possibilidade se inflamar em uma revelação que ecoa como um trovão pela vastidão da sua alma, porque a verdade final não é uma mera técnica de sobrevivência, mas uma mudança de paradigma que redefine o caos como o forjador supremo do ser humano, transformando turbulências em portais para uma existência estoica plena e inabalável. Imagine isso.
Você, que outrora via o caos como inimigo implacável, agora percebe que ele é um mestre essencial do autodesenvolvimento, uma força divina que, como Tomás de Aquino via na graça aperfeiçoando a natureza, eleva a sua resiliência a um plano eterno. Aqui está o insight mais poderoso. O estoicismo não resiste ao caos, ele o integra, revelando que o verdadeiro controle surge da aceitação radical, convertendo o imprevisível em combustível para uma virtude que transcende o efêmero. Sinta o impacto dessa virada. O que Kahneman chamava de vieses não são falhas, mas ecos de uma mente projetada para aprender no caos, como Sêneca argumentava ao ver adversidades como testes dos deuses. E se suas lutas caóticas, aquelas que Marco Aurélio registrava em meditações diárias, fossem convites para transcender o ego, revelando que a serenidade estoica é a essência da liberdade. Maquiavel poderia rir da ingenuidade, mas até ele, em sua astúcia, reconhecia que o poder sem resiliência desmorona. O estoicismo o fortalece. Napoleon Hill e James Allen convergem aqui. O pensamento positivo não ignora o caos, ele o transmuta em ouro mental. Enquanto Joseph Murphy nos lembra que o subconsciente, uma vez alinhado à aceitação, vê turbulências como pontes para a abundância. Machado de Assis, com sua ironia afiada, nos mostra personagens que florescem na desilusão, provando que o absurdo do caos revela a profundidade humana. Essa realização reescreve tudo. As consequências invisíveis que o sufocavam, fragmentação emocional, isolamento social, se dissipam quando você entende que o caos é o catalisador da eudaimonia estoica, não sua antítese. Paradoxalmente, em um mundo que foge do imprevisível, abraçá-lo com disciplina leva à liberdade suprema, onde o autodesenvolvimento se torna uma jornada eterna. Você sente agora uma clareza cegante. Lutas passadas não foram tormentos, mas esculturas em progresso, moldando uma versão de si mesmo mais sábia, compassiva e inquebrável. Como um navegador emergindo de uma neblina para um mar calmo, você vê o horizonte expandido. O caos, outrora vórtice, agora vento a favor. Mas essa verdade exige mais que contemplação. Ela clama por ação. Viva cada turbulência como ritual estoico, praticando aceitação e virtude, e compartilhe essa sabedoria para curar o coletivo. Deixe que essa realização o assombre com sua poesia cinematográfica. Imagine o mundo como no vasto oceano de possibilidades, onde ondas caóticas impulsionam você para praias de autodescoberta. Como uma fênix tecida de estrelas em colapso, você renasce, inspirado a repensar radicalmente sua visão. O caos não destrói, ele constrói. Agora, pause e reflita. O que você fará com essa âncora? O turbilhão chama, mas o estoicismo responde, e em sua resposta reside a eternidade. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.